Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos saúda é vosso irmão Danilo, amém? Esse foi o dia que Deus preparou para nós, dia de bênção, dia de paz, dia de muita felicidade, amém? Desde já eu quero deixar algumas saudações, e a primeira saudação vai para Rita Nogueira, minha tia, aí na cidade de Brejões. Quero deixar uma saudação para Tony, aí em Paulinha, e a sua família no Haiti. Deus abençoe a todos vocês que nos escutam e assistem o canal. Quero deixar uma saudação para nossa irmã Josefa. Deus abençoe a nossa irmã Josefa. E uma saudação para nossa irmã Cris, aí na cidade de Serra Negra, amém? Essa região aqui de São Paulo está um pouco frienta. Glória a Deus por tudo, pelo frio, pelo calor. Em tudo temos que dar graças a Deus, amém? Eu quero falar hoje de um homem, de um herói da fé. Está escrito lá em Hebreus capítulo 11, verso 7, está escrito em Lucas 17, 27, 2 Pedro capítulo 3, e vou falar a história lá em Gênesis de Noé. É o que está acontecendo nos dias atuais. A Bíblia é viva, aqui não é jornal, aqui não é notícia falsa dos homens não, aqui é verdade. E só vamos encontrar Jesus através da verdade que é a palavra. Gênesis 6 diz assim: a corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhos. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas a que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era só má continuamente. Então arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto, em sua geração Noé andava com Deus. Amém? Queridos amados irmãos, estou falando agora de um homem, de Noé. O personagem principal aqui do capítulo 6 de Gênesis, Noé. Noé, ele foi filho de Lameque. Lameque gerou Noé. E Lameque era filho de Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu na Bíblia, 969 anos. E Deus gerou Lameque, e Lameque foi pai de Noé. E Noé gerou Sem, Cã e Jafé. E Deus tinha uma missão na vida de Noé. Naquela geração, há quase 4.000 anos atrás, antes de Cristo, Noé tinha que fazer uma arca para pregar para aquele povo, para salvar aquele povo de um dilúvio que estava por vir. E a Bíblia diz que a corrupção era tão grande do gênero humano, do ser humano, que Deus conservou Noé naquela geração, por causa do pecado. E Deus foi reduzindo o tempo de vida do homem. Entenda que eu vou te explicar isso hoje para você, meditar na palavra de Deus comigo. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhos. A geração começou a se multiplicar, de Matusalém, de Lameque, de Noé, o povo daquela época. As pessoas começaram a se multiplicar, e Deus nasceu um jovem chamado Noé. E viram os filhos de Deus, os cristãos, presta atenção, os filhos de Deus. Entenda que os filhos de Deus obedecem a Deus. A diferença de filho para criatura: filho obedece a Deus, a criatura não quer obedecer a Deus. E aconteceu que os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, nasceram filhas. Viram os filhos de Deus, os cristãos, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Começou a misturar os filhos de Deus com as filhas dos homens, com as pessoas que não queriam um compromisso em obedecer a Deus, porque Deus é conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a sua genealogia. Entenda que os cristãos daquela época, os filhos de Deus, o povo que dizia que servia a Deus, que o primeiro homem a servir a Deus,
A Bíblia diz que o primeiro homem a glorificar o nome de Deus foi Enos, filho de Sete. Ele foi o primeiro homem a glorificar o nome de Deus. Está em Gênesis 5. Então entenda que a geração começou a se multiplicar. O homem viveu 900 anos, 800 e tantos anos. E a Bíblia diz que agora nasceram filhas. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias são 120 anos. Deus começou a reduzir o tempo de vida do homem. O homem vivia 969 anos, Deus falou: vou reduzir para 120 anos. Porque o homem começou a desobedecer a Deus, começou a misturar as coisas. É como hoje. Eu sou um cristão, sirvo a Deus em espírito e verdade, não sou perfeito, mas busco a perfeição em Cristo, na palavra, que é perfeito só Jesus, e vou abandonar minha família e vou me misturar com as mulheres do mundo. É um exemplo que eu estou dando. Então eu vou desobedecer a Deus. Então assim aconteceu naquela geração. Os filhos de Deus começaram a deixar suas esposas, a sua família, e começaram a ter relações com as mulheres do mundo. É como está o caso hoje. Está a mesma coisa dos dias de Noé. Aí a Bíblia diz que Deus reduz o tempo de vida do homem para 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. Olha, presta atenção. Na terra. Também depois, quando os filhos de Deus, Gênesis 6,4, entraram as filhas dos homens. Quando fala entraram, se relacionaram, tiveram relação sexual. E delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade e varão de fama. Tá vendo? Da onde vem a valentia, a briga, a confusão, o homicídio? É desde a época de Noé. Aí vem a violência. Os valentes, né? Nasceram pessoas gigantes, nasceram valentes, homens que brigam, que matam, que nem a gente vê nessa geração. Os espíritos, que a guerra espiritual estão por aí nos ares. Como diz Efésios 2, como diz Efésios 6, que a guerra não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e as potestades. A pessoa dá espaço para o diabo entra, ele comete homicídio, mata, que nem a gente vê as notícias, pessoas que matam, pessoas por aí dá não sei quantas facadas, não sei quantos tiros, por prazer, por vontade, porque anda com esses espíritos malignos. E viu o Senhor que a maldade do homem, se multiplicara sobre a terra, a maldade, como está os dias de hoje. E toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Deus viu que a imaginação dos homens só era coisa má, só era maldade, prostituição, adultério na época de Noé. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Deus se arrependeu, está arrependido. Não tem teólogo, não tem esses homens que estudam aí, que faz cursos, né? Deus se arrependeu e acabou. Ele é Deus, ele bateu o martelo e disse: eu me arrependo de ter feito um homem na terra. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus se arrependeu e acabou. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, tá vendo? Mas tinha um homem diferente na terra. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Irmãos, Deus tem que achar graça, né? Os olhos de Deus têm que estar sobre nós. A Bíblia diz que os olhos do Senhor nos observam de dia e de noite. Deus tem que observar nós, nossos passos, a nossa caminhada, o nosso coração. Ele sonda a gente. Então naquela geração Deus achou graça aos olhos de Noé. Deus achou graça em Noé. Estas são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. Olha o segredo aqui. Noé era reto, justo em sua geração, e Noé andava com Deus. E Deus mandou Noé fazer a arca. Noé pregou 120 anos para aquelas pessoas, e eles não se arrependeram. Veio o dilúvio e consumiu todos, mas Noé conseguiu entrar na arca juntamente com a sua família. 8 almas se salvaram no dia do dilúvio, e todos morreram. As águas chegaram a quase 7 metros de altura, que se compara a 14 covos de altura. Então Jesus aqui em Lucas agora, a Bíblia vai dizer em Lucas 17, versículo de número 26, diz assim, Jesus falando agora: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho dos Homens. Ao que aconteceu nos dias de Noé, Jesus falou: comia ou bebia, ou casava-se e dava-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos.
Está diferente dos dias de Noé para a nossa geração, século 21. Olha, que cumprimento da palavra. E aconteceu como nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, e segundo Pedro vai dizer que a terra vai ser destruída por fogo, porque zombaram da pregação de Noé. E a Bíblia diz em 1 Pedro 3,19 que Jesus foi lá no inferno e pregou aos espíritos em prisão da época de Noé, que foram rebeldes à pregação de Noé. A Bíblia diz que o evangelho foi pregado aos mortos e aos vivos. Ninguém vai ficar nessa terra sem ouvir o evangelho. As pessoas não vão para o céu porque não quer, por causa do orgulho, do eu, da soberba, por causa da carne, do desejo da carne, da prostituição, irmão. Porque o homem tem um livre-arbítrio, mas temos que pregar a verdade. Comiam e bebiam. Ó, os dias de Noé, está diferente de hoje. Quantas lanchonetes? Às vezes você não precisa nem sair, só é ligar para o motoqueiro te entrega a comida na porta, o lanche. Os dias de Noé, comiam e bebiam. Ó. Você chega no atacadão daquele ali, ó, é quase 100 metros só de bebida. 200 metros só de bebida. O povo quer beber e comer. Por isso que o povo não quer a verdade. Por isso que o povo quer viver debaixo do jugo do diabo. O povo está vendo a situação que está o país. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, porque eu não estou aqui para adorar presidente, para adorar ninguém. O meu compromisso é com Deus. O homem nenhum me salva, o homem é falho. É a palavra de Deus que salva. Mas o povo está trocando Deus por um pedaço de carne, por um churrasco, por um prazer. Não zela mais das famílias, do direito da família. Não zela mais sobre os filhos. Está atrás de quê? De prostituição, de ver duas crianças se beijando, prostituição, ensinamentos errados. O povo quer isso. Mas o dia do juízo vai vir, um fogo de Deus vai vir, o inferno vai vir para os rebeldes. Está escrito. E o inferno, o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. A consciência, o espírito vai estar vivo eternamente. Lembra da parábola do rico Lázaro? A escolha é sua, a escolha é minha. A escolha de você que vai ouvir, que vai assistir esse canal, você que não quer servir a Deus, ou outros que querem servir a Deus, entenda isso, ou está servindo a Deus, sirva em espírito e verdade, porque o juízo de Deus vai vir sem misericórdia para esses rebeldes, que zombam de Deus, que zombam do Evangelho, que distorcem a palavra. Mas eu não vou me corromper, eu não vou me vender por causa de homem nenhum nessa terra, porque maior é Deus que está comigo, maior é o Espírito Santo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu direito, não seria atingido. Maior é o nosso Deus. Seja justo, seja reto nessa geração, ande com Deus, porque ninguém pode parar a palavra de Deus. Deus nos deu autoridade sobre esse mundo, sobre os demônios, através da sua palavra. O diabo ele só coloca pressão psicológica em cima das pessoas, porque as pessoas erram por falta de conhecimento. Olha o que acontecia nos dias de Noé. O povo bebia, comia, casava-se, dava-se casamento. Olha o adultério como está hoje. Eu não quero essa, eu vou casar com a novinha, eu vou abandonar a família. É assim que as pessoas fazem. Os dias de Noé era assim. Os filhos de Deus deixaram as suas esposas e foram se misturar com as mulheres do mundo, com as mulheres cananeias, com as prostitutas que estão por aí, e a maioria tudo afastado do caminho. Deus ama a prostituta, ama. Lembra de Madalena, que era uma prostituta lá em João 8? Ela se encontrou com Jesus, ela deixou a prostituição. Jesus diz: levanta, mas não peca-te mais. Aquela mulher tinha 7 demônios, mas ela foi seguir Jesus. Ela não viveu no hábito, na prática, não. Tem muitas pessoas até dentro das denominações de placa de igreja se contaminando, se prostituindo, mas não se arrepende, não vai servir a Jesus, estão aí se escondendo dentro de igrejas. É uma verdade, temos que pregar a verdade nesses últimos dias. Jesus está voltando, irmãos. Essa terra vai ser consumida pelo fogo. E aí daquele que ficar nessa terra vai chorar, vai sofrer, vai gemer, vai pedir a morte vai fugir dele, vai vir muitas pragas ainda sobre essa terra. Mas Deus tem guardado a sua igreja, Deus tem guardado o seu povo, que a igreja é nós, não é placa de igreja não, irmãos. O povo bebia, comia, casava-se e dava-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e consumiu a todos. Veio o dilúvio e consumiu a todos. O povo estava despercebido. Tem muitos que estão despercebidos nessa geração. É só festa, comelância. O povo não quer mais, vai sofrer. Olha o que eu estou profetizando aqui, aqueles que concordarem com as coisas erradas, Deus vai apertar mais a terra, vai vir coisa mais difícil, vai sofrer. Se não tiver com Jesus, vai perder a salvação. Se não tiver com Jesus, a Bíblia diz que o caminho é o inferno.
por causa de carne, de festas mundanas, festas pagãs. Deus quer mandar a Covid embora, o povo não quer, o povo quer carnaval, o povo quer São João, o povo quer festa mundana, porque a maioria está na carne, e muitos se escondendo dentro das igrejas. Deus vai apertar a cinta mais ainda, e muitos vai chorar, vai gemer, porque é bíblico, entenda isso, porque o povo não quer a verdade. São poucos que querem a verdade. Você que está me assistindo nesse canal, você está entendendo. São poucos que querem a verdade. Muitos estão distorcendo a palavra de Deus, brincando com o Espírito Santo, brincando com a graça de Deus, mas vai vir aperto por aí, para os rebeldes. E para nós que servimos a Deus, que queremos servir a Deus, vai nascer o sol da justiça. Deus vai nos guardar como tem nos guardado. Amém, meus irmãos? Não tenha medo do diabo, não tenha medo do homem, não tenha medo de notícia. Se Deus mandou falar, Ele vai garantir. Ele é Deus, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te sonda, Ele te conhece. Fica debaixo da mão do Senhor. Se falam mal de você, porque você serve a Deus de verdade. E se falam mal, porque a árvore está dando fruto. Mas aí está aí a corrupção geral do mundo. O povo quer 2 casamentos, casamento de homem com homem, mulher com mulher, abominação. É isso que o povo quer. O povo quer beber, comer, prostituir, a maioria do povo. O povo quer trocar Deus por um pedaço de carne. Eu não estou aqui protegendo político nenhum, porque eles não me dão nada, eu não quero nada deles também, que eu sirvo a Deus, eu dependo de Deus para viver. Porque eu não confio no homem, eu confio no Senhor. Mas entenda isso, estuda o lado da história. Deus é melhor. Seja com Deus, esteja do lado da família, esteja protegendo a sua família, esteja protegendo os seus filhos. Ande reto, ande correto, para na hora que falar mal de você, a Bíblia diz que Deus vai agir ao favor daqueles que falam mal do justo, daqueles que pregam a verdade, porque é Deus que é nosso advogado. Respeite as pessoas, respeite a opinião das pessoas, mas não concorde com o pecado, não. Tá bom? Eu não estou aqui pregando, falando o nome de A, nem de B, nem de C, nem de D, porque Deus me deu a sabedoria para pregar a palavra de Deus. Toda a glória é dele. Mas não concorde com o pecado, não. Divórcio é pecado. Casamento sempre foi casamento. Família sempre é família. Família é constituída um homem e uma mulher. Amém? E quem quiser que se levantar, que se levante. É o diabo, mas maior é Deus. Vai se dar com Deus, com a palavra. E com a palavra não se brinca. Muitos que brincaram com a palavra contra Deus já morreram. Que Deus não deixa se escarnecer. E o Covid veio aí. E levou muitos que brincaram, que zombaram de Deus. E vai vir coisa pior na terra aí. Se apega com Deus, seja justo em tua geração, ande com Deus. Vocês vão ver notícias por aí chegar, fulano de tal partiu da terra porque brincou com Deus, brincou com os homens de Deus, porque tem homens de Deus na terra ainda. Amém? Deus te abençoe e te guarde, fica com Deus, fica com essa palavra aí. Jesus está voltando, se prepara para se encontrar com Jesus. Tenha um ótimo dia, um bom fim de semana, fica com Deus.